Irmão, eu estou falando brincando com ele, ele está fashion, deu um up. Irmão, o negócio está diferente. Está vendo a página dele lá no Face, lá, já viu onde? Foi lá curtir? Rapaz, o homem, que Deus te abençoe. Está para mim. Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Amém. Com alegria que estamos aqui mais uma vez, visitando as demais igrejas, os demais irmãos, o pastor Reinaldo Rosa, todos vocês, a gente guarda no coração, porque somos bem acolhidos, somos bem acolhidos, e temos certeza que Deus está trabalhando nessa casa. Eu fiquei muito feliz em ser convidado para estar mais uma vez ministrando a palavra do Senhor, e um tema que interessante, mas uma passagem bem difícil. Eu tive que pedir graças a Deus para poder ministrar em cima dessa passagem. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Raimundo Silva. Eu sirvo o Senhor como pastor auxiliar na Assembleia do Novo Tempo Adenóte, igreja presidida pelo pastor Ezequiel Araújo Matos. E ali, nós ministramos um curso de teologia, um curso de teologia online. Teologia online é um jeito fácil de aprender, onde você se inscreve e você assiste o curso da sua própria casa, no seu sofá, na cama, enfim, onde achar que é o lugar melhor para você estudar. Tem um acompanhamento do WhatsApp, enfim, se os irmãos se interessarem, se o pastor assim me permitir, no final falem comigo, tá bom? Queridos irmãos, eu sou o terceiro pastor, né, pastor? Isso. É o terceiro dia da campanha, e o tema aqui não está baseado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pai querido, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, pois tu és o único Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus eterno, o Deus Pai. Nessa noite eu estou aqui, Senhor, em tua presença, junto com os meus irmãos em Cristo, com a responsabilidade, Deus, de trazer Deus para a tua igreja. Que a tua misericórdia esteja comigo, que eu possa receber dos céus, Senhor Deus, a mensagem, a inspiração, para que possa nesta noite ministrar o coração da tua noiva. Pai querido, que a tua bênção seja sobre a vida de cada um dos teus filhos, e que o teu Espírito Santo nesta noite possa, Senhor, confirmar esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, e a tua bênção seja para com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se sentar, irmãos. Amada igreja, filhos de Deus Altíssimo, o tema da mensagem, ou seja, o tema da nossa campanha, é pedir, buscar e bater. Nós sabemos que Deus, Ele é todo poderoso e Ele é capaz de nos dar todas as coisas que nós necessitamos e que nós precisamos. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar nesta noite não é só pedir, mas o que pedir. Porque nós temos necessidade de muitas coisas, para comer, para vestir, para o nosso lazer, para o nosso bem-estar. Mas o que pedir a Deus? Será que é qualquer coisa que nós podemos pedir a Deus, que nós devemos pedir a Deus? Até mesmo para pedir, a palavra de Deus ela vai nos orientar que tem algumas coisas que são prioridades, algo que Deus deseja que nós peçamos a Ele. Porque nós devemos pedir sempre em conformidade com a vontade de Deus. Porque aquilo que nós pedimos, que não é conforme a vontade de Deus, Deus diz que muitas vezes nós pedimos mal e por isso não recebemos. Por quê? Porque estamos pedindo fora da vontade de Deus. Aleluia! Mas quando nós conhecemos a Deus e conhecemos a Sua Palavra, e entendemos a Sua Palavra, nós vamos entender que há coisas que nós devemos pedir e devem ser prioridade na nossa vida. E a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar nessa noite, que nós devemos pedir a Deus, é sabedoria. Pastor, mas sabedoria sim. Sabedoria é essencial na vida do crente. Sabedoria é essencial na vida do Filho de Deus. Salomão, quando Deus colocou o reino em suas mãos, a primeira coisa que Salomão pediu a Deus foi sabedoria para poder governar ao povo de Deus. Porque ele sabia que o povo não era dele, o povo era de Deus. A função dele era apenas administrar, era apenas abençoar, era apenas conduzir aquele povo. Aleluia.
E para conduzir o povo, para conduzir a nossa vida, para conduzir os nossos negócios, para conduzir a nossa família, para conduzir a nossa vida, o nosso ministério é preciso sabedoria. Glórias a Deus. Pastor, mas o que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de você usar o seu conhecimento para construir algo. Tem pessoas que têm conhecimento, mas são incapazes de usar esse conhecimento para construir algo, para realizar algo. Então, sabedoria é diferente de conhecimento. Uma pessoa que tem conhecimento, ele vai cair no buraco, ele vai ser capaz de sair daquele buraco, porque ele tem conhecimento, ele tem inteligência. Mas aquele que é sábio, ele não vai cair no buraco. Essa é a diferença entre conhecimento e sabedoria. O sábio, ele não vai cair no buraco. Aquele que tem inteligência, ele vai cair no buraco, mas ele vai sair. E na epístola, ou na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedido. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso conhecimento, irmãos, ele é limitado. Nosso conhecimento, ele é pequeno. Mas existe um Deus, o nosso Deus, aquele que conhece todas as coisas. Para ele nada está oculto. Ele criou todas as coisas. Ele deu forma a tudo. Ele trouxe todas as coisas à existência. Esse Deus, a sua sabedoria, ela é infinita. E essa sabedoria, ela está acessível a mim. Como, pastor? Através da sua palavra. Quando você se deleita, quando você se prostra diante da palavra de Deus, você se torna sábio, você se torna prudente, você se torna paciente, você se torna capaz de realizar grandes coisas, grandes projetos. Sabe por quê? Porque a sabedoria do Deus eterno, ela flui pelo seu Espírito até o nosso Espírito. E então nós começamos a enxergar as coisas de maneira diferente. Nós começamos a perceber as coisas de maneira diferente. Nós começamos a ver o mundo, ver as coisas não com a nossa mente, mas com a mente de Deus, com o olhar de Deus. E aí então você começa a mudar a sua forma de agir, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, no seu ministério, em todas as áreas da sua vida. A sabedoria de Deus, ela vai te conduzir, ela vai te levar para o caminho certo, para o caminho da vitória. Por isso é essencial pedirmos sabedoria a Deus para administrar todas as áreas da nossa vida, porque aqui diz que nós devemos pedir com fé, com certeza, com convicção, porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele não encolhe a sua mão para nos dar aquilo que nós pedimos, segundo a sua vontade, segundo aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Então, queridos irmãos, nesta noite, que você peça ao Senhor que te encha de sabedoria, para que você possa usar o seu conhecimento para construir coisas grandes, coisas maravilhosas, para construir o seu ministério, para construir a sua família, para de repente, irmãos, criar um empreendimento, algo que vai ser motivo de glória para Deus através da sua vida. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu um cérebro para que ele possa ser usado para nós, para o nosso próprio benefício, para nós termos ideias, para nós sermos criativos, para nós desenvolvermos o nosso potencial como ser humano, porque afinal de contas nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, e Deus é sábio, Deus é inteligente, Deus tem conhecimento, Deus cria coisas maravilhosas. E quando você, aleluia, pede a Deus entendimento, quando você pede a Deus inteligência espiritual, Deus começa a abrir os seus olhos e você começa a descobrir os caminhos que outrora para você estavam ocultos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, e tudo isso está disponível para os seus filhos. Então nessa noite peça sabedoria a Deus. Talvez tenha algo na sua vida, tem algo que você não consegue resolver, algum projeto que você quer realizar, mas você não consegue porque às vezes falta aquela luz brilhar ali, e de repente você tem aquele insight no momento certo. Mas eu digo nesta noite, se você pedir ao Senhor, Ele vai te mostrar como você lidar com aquela pessoa que muitas vezes está te afligindo, está te perseguindo, está te perturbando. Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar saída, Deus vai te mostrar o caminho. Sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus, Ele está disponível para mim, Ele está disponível para você, Ele está disponível para nós. Primeira coisa que nós devemos pedir a Deus é sabedoria, a capacidade para usar o conhecimento para realizar ou construir algo. Se Deus não fosse sábio, Ele não teria construído o universo tão lindo e tão maravilhoso. Ele não teria criado eu e você tão maravilhosos, tão lindos, e com um potencial grandíssimo para realizar grandes coisas.
Você tem potencial para realizar coisas grandiosas, porque o Deus Altíssimo, Ele é sobre a sua vida. Ele é sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus realizaram grandes coisas, sabe por quê? Porque eles não estavam limitados à luz deles mesmos, porque eles não, a força, a virtude deles, sabiam que não vinha deles, vinha do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. E nesta noite a virtude do Altíssimo, o poder do Altíssimo está sobre mim, está sobre você, está sobre a noiva do Senhor, e você vai realizar coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Creia nisso nessa noite, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que eu gostaria de destacar neste momento que nós devemos pedir a Deus é poder para pregar. Poder para pregar. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus falou para os seus discípulos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aleluia. Poder para pregar. A minha missão é pregar, a sua missão é pregar, a nossa missão é pregar, é proclamar, é anunciar a salvação para todos os homens na face da terra. A missão da igreja é anunciar, aleluia, a salvação que há em Cristo Jesus. A missão da igreja é pregar que há libertação, que há cura, que há salvação, que há batismo com o Espírito Santo. A missão da igreja é pregar o Evangelho. A igreja hoje está, aleluia, muitas vezes se distrai com muitas outras coisas, mas a missão essencial, a missão principal que o Senhor Jesus deu para a igreja é pregar o Evangelho, é anunciar Jesus Cristo às nações. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você pode falar: pastor, mas eu não tenho entendimento, eu não conheço muitas escrituras. Mas eu vou dizer para você: você não está sozinho nesta missão. O Senhor deixou o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. No dia de Pentecostes, ele desceu sobre a igreja, e aqueles apóstolos, aqueles homens de Deus e mulheres de Deus que estavam ali trancados, amedrontados, estavam ali acanhados. Naquele momento que o Espírito desceu, toda a timidez, todo o medo, tudo foi embora. Sabe por quê? Porque eles foram cheios do Espírito de Deus. Naquele momento o poder de Deus encheu a sua alma, encheu o seu espírito, e aqueles homens e mulheres se encheram de ousadia. Eles se encheram, irmãos, do desejo ardente de sair anunciando, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo, Ele tinha ressuscitado, que Ele estava sentado no seu trono de glória e tinha enviado o seu Espírito para capacitar a igreja agora para conquistar, aleluia, o Império Romano. Quantos impérios não tentaram destruir o Império Romano e não conseguiram? Mas o Império Romano foi conquistado pelo Senhor Jesus Cristo através da pregação da igreja. O Império foi conquistado sem armas, sem tiros, apenas com o poder da palavra. A palavra de Deus é poderosa. Esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra até a divisão da alma e espírito. Essa palavra, ela transforma. Essa palavra, ela muda. Essa palavra, ela produz fé, ela produz arrependimento, ela produz um novo nascimento no coração do homem. O que o mundo precisa é ouvir a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho na sua essência, na sua realidade. E o que os homens precisam ouvir é a mensagem, irmãos, inflamada pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Porque as palavras de Pedro eram as palavras de Pedro, mas elas eram incendiadas pela chama do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Então aquelas palavras, quando iam no coração dos homens, ela ardia, era como fogo queimando as suas almas, o seu espírito. Sabe por quê? Porque eram homens cheios do Espírito de Deus. Pensa nesta noite: Senhor, eu quero pregar. Senhor, eu quero falar com o meu vizinho Jesus. Senhor, eu quero falar com o meu filho. Eu quero falar com a minha filha. Eu quero falar com o meu esposo. Eu quero falar com o meu vizinho. Eu quero falar com o meu patrão. Eu quero falar, eu quero pregar, eu quero anunciar. Me dá sabedoria, Senhor, para pregar a tua
deles, e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Glórias a Deus. Oh, amada igreja, oh, servos do Deus Altíssimo, há uma porta dos céus aberta nesta noite sobre este lugar. Algo maravilhoso nessa noite aqui acontecendo em nosso meio. Se você pedir, se você quiser receber nessa noite, Deus vai te dar uma autoridade, aleluia, uma autoridade, aleluia, que vem de ti, autoridade para pregar, autoridade para falar, autoridade para expulsar os demônios, autoridade para curar os enfermos, autoridade para fazer, aleluia, a obra do Senhor. Glórias a Deus. Saia pelas ruas, saia pelas avenidas, na internet, aleluia. A internet hoje em dia, irmãos, é um meio, é um instrumento poderoso para nós anunciarmos o Evangelho. Grave um vídeo, coloque uma foto sua, coloque um versículo, seja criativo, peça sabedoria a Deus para você usar a internet e também para você pregar no seu dia a dia. Todas as formas em que o Evangelho, que a palavra de Deus anunciada, elas são válidas. Não existe essa ideia, não, internet não. Se Jesus estivesse hoje aqui na terra, ele usaria a internet. Se Paulo estivesse hoje aqui na terra, ele usaria a internet. Use, aproveite todas as oportunidades, todos os meios que você tiver acesso, que for possível, pregue a palavra do Senhor. Aleluia. Mas peça que essa palavra, ela seja ungida pelo Espírito Santo. Que essa palavra, ela tenha a confirmação através da pessoa do Espírito Santo do Senhor. Ele diz: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. A igreja, ela deve, irmãos, colocar um propósito no seu coração e começar a clamar a Deus, começar a buscar a Deus. Senhor, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, Senhor, manda, Senhor, derrama o teu Espírito Santo. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu quero falar em outras línguas. Senhor, eu quero poder e autoridade para expulsar o demônio. Senhor, eu quero poder e autoridade para curar os enfermos. Senhor, eu quero autoridade e poder para pregar o teu Evangelho. A igreja, ela deve, aleluia, buscar incessantemente, sem cessar, sem cansar, o poder de Deus para a sua vida. Nós estamos perdendo a essência, irmãos, que é sermos cheios do Espírito Santo. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, irmãos, hoje ele está aqui adorando o Senhor, ele não está em outro lugar. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele pensa nas coisas celestiais, nas coisas que são do alto, as coisas aqui da terra não tem mais importância para ele, porque o único desejo que há na sua alma, no seu espírito, é agradar a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E quando nós pedimos aquilo que é conforme a vontade de Deus, Deus se encarrega de nos dar as outras coisas. O problema é que hoje a igreja está buscando as outras coisas primeiro e o reino de Deus está ficando em segundo lugar. Esse é o problema. Aí nós ficamos questionando por que não acontece milagre, por que os sinais não acontecem, por que, irmãos, nós não vemos acontecer como na igreja primeira, porque nós estamos invertendo as coisas. Esse é o problema que está acontecendo com a igreja nos dias de hoje. Mas quando nós despertamos, né, para a realidade do mundo que nós estamos vivendo e entendemos que a missão da igreja é pregar o Evangelho, Aleluia. as outras coisas são só consequências de você pregar o Evangelho, mas o essencial, o principal, a missão primeira é pregar Jesus Cristo às nações. Aleluia. Então a primeira coisa, sabedoria. A segunda, poder, capacitação para pregar o Evangelho. Pastor, mas como é que eu vou me capacitar? No seu estudo pessoal, no curso de doutrina, quando o seu pastor ministra para você, na escola bíblica dominical, um curso teológico, ou uma EBO, a escola bíblica de Ouro Preto, é assim que você vai ser capacitado a pregar o Evangelho.
diariamente, cotidianamente ali você, a Bíblia e o Espírito Santo é o melhor estudo que você pode fazer na sua vida, porque isso é pessoal, é onde o Espírito vai revelar coisas que muitas vezes o seu professor de teologia não vai revelar. No curso de doutrina, muitas vezes o pastor vai dar um excelente estudo, mas aquilo é que Deus quer falar em particular com você. Ele quer mostrar aquele assunto ali para você de um ângulo que você ainda não percebeu, que você não entendeu. Ele vai falar com você quando você se debruçar sobre a palavra de Deus. Glórias a Deus. E se alimentar dela todos os dias da sua vida. Então, irmãos, peça sabedoria, peça poder para pregar. Pastor, mas qual é a mensagem principal do Evangelho? A mensagem principal do Evangelho é que existe um Deus Criador e que os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus nós somos reconciliados com Deus. Glória a Jesus. Havia uma inimizade entre o homem e Deus, mas Cristo se interpôs entre nós e Deus, e com seus braços abertos na cruz, Ele uniu novamente os céus e a terra que estavam separados. Essa é a mensagem do Evangelho. Glórias a Deus. A prosperidade é uma consequência do seu andar com Cristo, mas a prosperidade não é, aleluia, a mensagem principal do Evangelho. Ter coisas não é a mensagem principal do Evangelho. Deus te dá as coisas conforme você caminha com Ele, conforme você anda com Ele, conforme você, aleluia, obedece a Ele. Nesse caminhar, Deus vai te dando coisas. Aleluia. Glória a Deus. Mas o objetivo primeiro de Deus é de transformar a imagem e a semelhança do seu Filho. A todos quantos creram no seu nome, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E o objetivo de Deus é nos transformar à semelhança de Cristo. Assim como Cristo é santo, justo, perfeito, reto, fiel, verdadeiro. Deus quer fazer em cada um de nós também que nós tenhamos essas características. Glórias a Deus. Salvação, irmão, não é. A gente pensa que é para o céu um lugarzinho lá com nuvens. Não é isso. Céu é uma metáfora. Porque no novo universo, onde Deus está é céu. Então todo o universo vai ser o céu. Qualquer lugar que você estiver vai ser o céu. Por quê? Porque Deus vai estar presente em todo o universo. Não haverá mais separação. Na verdade, o que vai haver é uma união do mundo espiritual com o mundo físico. Vão ser uma coisa só. Não vai ter mais separação. Glórias a Deus. Então, todos os lugares do universo onde você estiver vai ser o céu. Porque Deus vai estar presente em todo. Como está presente? Ele está presente, só que nós não conseguimos ver, não conseguimos perceber. Porque estamos aqui limitados por um corpo de carne e osso. Mas no corpo de glória, não. Aleluia. No corpo que não vai ser dado, não. Em qualquer parte do universo nós vamos refletir Cristo. Qualquer anjo, qualquer ser angelical vai olhar para nós e vai ver Cristo em nós. Porque nós seremos reflexos dele, transformados à semelhança do seu ser, tanto no corpo como na natureza, como no caráter. Isto é salvação. Aleluia. Esta é a realidade do Evangelho, que hoje em dia está esquecido e não estão mais pregando sobre isso. Estamos pregando o Evangelho centrado no homem, centrado aqui na terra, os céus. Se a gente chegar no céu, show de bola, mas o importante é a gente construir um reino aqui na terra. É o que estamos, na maioria das vezes, pregando aqui na terra. Mas nunca foi o objetivo de Jesus que nós pregássemos esse Evangelho tão limitado e tão pequeno, que se limita apenas a Deus ser o nosso servidor. Eu profetizo, eu determino, e Deus, Ele não é mais Senhor. Deus não é mais aquele que tem o domínio, somos nós que dominamos a Deus. Basta só ter fé, mas fé que não obedece, fé que não espera, e fé que não confia, não é fé. Fé espera, obedece e confia. Abraão esperou muito tempo até as suas
Essa é a verdadeira fé. Fé não é mágica. Ah, eu creio, aparece aí o meu desejo. Deus não é mágico, Deus é construtor. Mas vamos continuar. Uma terceira. Isso mesmo. Uma terceira coisa que nós devemos pedir a Deus é ser cheio do Espírito Santo. Você deseja ser cheio do Espírito Santo? Aleluia. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Aleluia! Você quer ser cheio do Espírito Santo? Louvado seja o nome do Senhor. Comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a exaltar o nome do Senhor. Deixa o Espírito fluir na tua vida nessa noite. Deixa o Espírito tocar na tua alma. Deixa o Espírito tocar no teu ser. Louvado seja o nome do Senhor. Não olha para mim, o pastor Raimundo aqui é insignificante. Eu não tenho importância nenhuma. Sabe que tem importância nessa noite? É o Senhor Jesus Cristo. Sabe que tem importância aqui neste lugar nessa noite? É o Espírito Santo do Senhor. Maravilha de Deus. O Espírito Santo, Ele está aqui. Ele está não só aqui, Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele habita no seu interior. Ele quer fluir como um rio de água viva de dentro, aleluia, de você, aleluia. Nesse rio, Ele vai regando, Ele vai, aleluia, inspirando vida ao seu redor. Então, nesta noite, seja cheio do Espírito de Deus, aleluia. Glórias a Deus. Paulo ele vai nos dar um conselho na carta aos Efésios. Ele diz assim, capítulo 5, versículo 18: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O Espírito é o próprio Deus, aleluia, agindo no ser humano. O Espírito é o poder de Deus em ação na minha vida, em ação na sua vida, em ação na igreja. Quando você está falando em línguas, é o Espírito Santo que está te capacitando. Quando você está pregando, é o Espírito Santo que está te dando palavras. Quando você está evangelizando, é o Espírito Santo que está falando, aleluia, através da sua boca, através de você. Quando você está cantando, quando você está louvando, quando você está adorando, é o Espírito Santo de Deus que está te inspirando. É o Espírito Santo que te está te dando, aleluia, o desejo de adorar. Mas não é aquela adoração qualquer, é uma adoração cheia de efusão, de ânimo. É uma, aleluia, adoração que sai do íntimo do teu ser, do íntimo da tua alma, do íntimo do teu espírito. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo quem produz isso na vida do crente. É o Espírito Santo quem produz alegria. É o Espírito Santo quem produz fé. É o Espírito Santo quem produz esperança. É o Espírito Santo que sara as nossas dores emocionais. É o Espírito Santo que nos conforta. É o Espírito Santo que nos conforta. É o Espírito Santo que nos consola. É o Espírito Santo quem te enche de poder. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. A igreja está precisando, a igreja do Brasil está precisando, irmãos, de um avivamento dos céus, dos altos céus. Não é, irmãos, avivamento emocional, mas é avivamento vindo dos céus, do trono da graça. É uma efusão do Espírito. É o Espírito sendo derramado. É o Espírito sendo derramado sem medida. Nós precisamos recuperar de novo Aleluia. o desejo, irmãos, de anunciar a Cristo, de proclamar a Cristo, de sair para as ruas, para as praças. Precisamos sair das quatro paredes e tomar esse Brasil de norte a sul. O meu desejo é que as lideranças do nosso país despertem para essa necessidade, para que a igreja ela não sucumba ao poder secular. Aleluia. Glória a Deus. Então, nesta noite, seja cheio do Espírito. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo Santo, Senhor. Espírito de Deus. Pastor, mas como é que Aleluia. eu me encho do Espírito? Aleluia. Pastor, é só aqui? É na minha casa? Jesus disse: a mulher samaritana
local importante. Mas o verdadeiro lugar de culto é no teu espírito, é na tua alma. Essa adoração flui de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, porque lá no seu interior, o teu espírito, a alma já está prostrado diante de Deus. E quando o teu espírito, a tua alma está prostrada diante de Deus, isso se externa em cânticos, em louvores, em glória a Deus, em aleluias, em várias manifestações de exaltação e louvor a Deus, através dos seus cânticos, através das suas palavras. Então o Espírito, ele nos auxilia em muitas coisas na nossa vida. Até mesmo quando nós estamos sem vontade de orar, mas ele nos impulsiona, ele nos ergue e coloca palavras nos nossos lábios, para que nós possamos falar com a nossa vida. O Espírito produz o desejo, a sede de ler a palavra. O Espírito, ele produz o desejo de você falar de Cristo para outras pessoas. Então, nesta noite, peça ao Pai para ser cheio do Espírito. Aleluia. Santo Senhor. Ele quer te encher do seu Espírito. Ele quer te encher do seu Espírito. Aleluia. Feche os seus olhos por um momento e comece a pensar, aleluia, em Deus te enchendo do seu Espírito. Comece a pedir, Senhor, me enche do teu Espírito. Senhor, me enche do teu Espírito. Senhor, me enche desse fogo celestial, esse fogo que inflama, este fogo que queima, este fogo que acende o temor, o amor, aleluia, inextinguível, aleluia, por Deus. Comece nesta noite a ser cheio do Espírito Santo, porque nesta noite o Espírito está, aleluia, aleluia, sendo derramado sobre mim e sobre você. Aleluia. Você vai ser cheio até transbordar. E você vai sentir a alegria celestial. Maravilha de Deus. A alegria celestial é diferente. Tem muitas pessoas se alegrando hoje em dia, hoje mesmo, nesse momento, né, por uma vitória passageira, mas a alegria que o Espírito Santo produz, ela é inexplicável, ela é inesgotável. Sabe por quê? Porque o próprio Deus habitando em mim, o próprio Deus habitando em você. Aleluia. Isso produz no ser humano um sentimento de estar completo, estar inteiro, sem faltar nada. Porque Deus é tudo. Deus é a vida, Deus é a água, Deus é a luz, Deus é o pão. Ele é tudo. Deus se faz tudo para todos. O que você precisa, Ele se faz. Nós precisávamos de um cordeiro, Deus se fez um cordeiro. Nós precisávamos de um pão, Jesus se tornou o pão da vida. Nós precisávamos de luz, Ele se tornou a luz dos homens. Nós precisávamos de vida, Ele se tornou a ressurreição. Nós precisamos de vida eterna, Ele é a vida eterna. Deus faz tudo para todos. E tudo isso nos é dado pelo seu Espírito. É o Espírito de Deus que produz este algo maravilhoso nas nossas vidas. Glória a Jesus. Nós falamos o que pedir, né? Nós falamos que nós devemos pedir sabedoria, nós devemos pedir poder para pregar e devemos pedir para sermos cheios do Espírito do Senhor. Mas a palavra, o texto também diz o que para buscar. Então você já pediu, já pedimos e vamos continuar pedindo. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o que devemos buscar. Porque pedir é o ato, né, onde você é mais passivo, mas buscar não. Buscar você é mais ativo. Você tem que buscar realmente para você receber. Então há uma diferença aí. Pedir é mais passivo, buscar é mais ativo. Então você tem que desprender força, né, para poder receber aquilo que você está buscando. Você tem que ir lá para buscar.
O pastor Reinaldo falou: pastor Raimundo, amanhã tem lá um Corolla novinho para você, vou ter que ir lá buscar, né? Tem que buscar, não é isso? Tem que buscar. E com Deus não é diferente, irmãos. Tem coisas que nós temos que buscar. Essas coisas não vão vir para nós assim, apareceu, né? Surgiu ali. Não, você tem que buscar. E o Senhor diz: o que nós devemos buscar? O seu reino, o reino e a sua justiça. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Pastor, mas o que é buscar o reino? Nós imaginamos o reino de Deus como um lugar, não? Um país. Não. Aqui é o reino, onde Deus governa as nossas consciências. Ele tem um domínio sobre as nossas consciências, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Esse é o reino de Deus. Mas como tornar esse reino real? Que ele possa envolver não só nós, mas também outras pessoas. Você busca o reino quando você lê a palavra. Você está tornando o reino real uma realidade na sua vida. Você busca o reino quando você jejua. Você busca o reino quando você ora. Você busca o reino quando você evangeliza. Você busca o reino quando você visita o enfermo, o necessitado. Você busca o reino quando você ajuda aquele que chega à tua porta pedindo teu auxílio. Isto é buscar o reino. E a sua justiça. Porque o reino de Deus é um reino de paz e justiça. Justo no sentido de integridade, de retidão. Aí nós estamos falando de retidão moral. É praticar a justiça em todas as áreas da sua vida, nos seus negócios, nas suas relações sociais, familiares, matrimoniais. Ser justo com aqueles que estão sob a sua liderança, ser justo com a sua esposa, com seus filhos, ser justo com o seu patrão, praticar a justiça em todas as áreas da sua vida. Busquem o reino e pratiquem a justiça. Sejam justos, como é justo o vosso Pai que está nos céus. Então é isso que nós devemos buscar. Porque isto é o que Deus deseja, nós busquemos, né, diante dele. Glória a Jesus. Nós devemos buscar as coisas do alto. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz assim: assim, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Por que Deus nos aconselha, nos orienta a buscarmos as coisas do alto? Porque as coisas aqui da terra, elas perecem, elas perdem o seu valor, elas se corrompem. O melhor carro, o carro do ano, amanhã, daqui a 10 anos, ninguém mais lembra dele. O ator mais famoso, né? A atriz mais famosa, o jogador, amanhã ninguém vai se lembrar dele, essas coisas. Mas as coisas do alto, elas permanecem. Aleluia, glórias a Deus. As coisas do alto, elas não perecem. As coisas do alto, elas têm valor infinito. As coisas do alto têm valor espiritual, porque elas não são feitas de matéria. Aquilo que é feito de matéria se decompõe, envelhece, enferruja e desaparece. Mas aquilo que é espírito, aquilo que é espiritual, permanece eternamente. Aleluia. Pastor, mas quais são essas coisas? Acompanhe aí na sua Bíblia comigo. Colossenses 3, e aqui 3, do 12 ao 17, para ficar bem gravado na sua mente. Diz o texto, olha só. A minha versão talvez seja um pouquinho diferente, mas os irmãos vão entender.
como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Estas são as coisas do alto. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor de todos os sentimentos é o mais nobre, é o mais completo, é o mais perfeito. Mas o amor, ele está composto, né, por compaixão, por bondade, por misericórdia, por graça. Tudo isso compõe o amor. O amor é a junção de todas essas características, todos esses atributos de Deus. Então, pensar no alto é pensar em ser compassivo, em ser misericordioso, em ser bondoso, em ser generoso, em ser compreensivo. Isto é pensar nas coisas do alto. Porque quando o nosso pensamento ele está focado, irmãos, nessas coisas, não há tempo e não há espaço para nós, para a inveja, para a fofoca, para a maledicência, para a murmuração. Quando nós estamos pensando nas coisas do alto, as coisas da terra elas não têm mais importância. Nós nos vaziamos das coisas da terra e nos enchemos das coisas do alto, onde Cristo está sentado, aleluia, à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós ressuscitamos, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos separados de Deus, mas se nós fomos ressuscitados com Cristo, agora nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. E se nós estamos assentados nas regiões celestiais, nós devemos pensar nas coisas do alto. Aleluia, glórias a Deus. Porque essas coisas têm valor, essas coisas permanecem, essas coisas têm um valor eterno. Porque o nosso Deus, Ele é eterno. Irmãos, por último, para encerrar, nós devemos buscar a presença de Deus. Coisa linda, coisa maravilhosa, irmãos, é a presença de Deus. Quando Moisés ele sai do Egito pela mão forte do Senhor, ele chega em um determinado momento da sua jornada com aquele povo, rumo à terra de Canaã, ele fala assim, ó, Êxodo 33:15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Se não fores conosco, não nos envies. Se Deus, irmãos, não estiver presente na minha vida, se Deus não estiver presente na sua vida, se Deus não estiver presente na nossa vida, irmãos, não vale a pena a jornada, não vale a pena a caminhada. Essa jornada só vale a pena porque Deus está presente, porque Deus está caminhando comigo e com você, porque Deus está conduzindo, aleluia, os seus filhos, a igreja noiva do Cordeiro, para as mansões celestiais. É só por isso que essa jornada ela vale a pena, porque se Deus não estiver presente, não tem alegria, não tem glória, aleluia, não tem cânticos, não tem louvores, não tem testemunho de vitórias. Essa jornada só vale a pena se Deus estiver presente. Glórias a Deus. Então peça a Deus nessa noite. Ele está presente aqui, Ele está presente com você. Mas peça a Deus nessa noite para estar presente no seu lar, junto ao seu esposo, junto ao seu filho, junto à sua esposa, junto à sua família. Peça a Deus para estar presente lá no seu trabalho, para que lá, aleluia, você seja abençoado, para que lá você seja uma bênção para outras pessoas, para que você seja uma bênção para o seu patrão, para que você seja uma bênção para os seus colegas de trabalho. Peça a Deus para estar presente na sua casa, para que você seja uma bênção, aleluia, para o seu vizinho, para que você seja uma bênção para o lar que você mora. Peça a presença de Deus na sua vida, que o Deus vivo, todo-poderoso, esteja presente todos os dias da sua vida. Fale assim: Senhor, em nenhum momento da minha vida, seja um momento de vitória, seja um momento de luta, seja um momento de batalha, seja um momento de lágrimas, Senhor, não, aleluia, se ausenta da minha pessoa, esteja presente todos
seu ministério, no seu casamento, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus sonhos, nos seus desejos, na sua vontade. Peça a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Busque ao deitar. Busque ao levantar. Busque ao trabalhar. Busque ao Senhor até, aleluia, Ele está presente totalmente na sua vida. Busque ao Senhor. Glórias a Deus. No livro dos Salmos 41:2, há um texto que diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, Deus. Aleluia! Irmãos, esse texto é muito lindo, esse texto é maravilhoso. Porque a corça, ela habita nos lugares altos, porque ali ela fica protegida dos ursos, dos leões e de outros predadores. E ali em cima ficam as poças d'água, então ela fica confortável. Ela não precisa descer. Mas aí, irmãos, vem o tempo da seca, e aquelas poças d'água, que se dá por uma grana, vão secando, e ela começa a sentir sede. Mas ela sente tanta sede que ela se expõe ao perigo de descer para poder, beber a água. Naquele momento ela fica totalmente exposta, totalmente vulnerável, mas o desejo é tão grande de saciar a sua sede que ela não olha para o perigo. Assim é que nós devemos estar diante de Deus, totalmente vulneráveis, totalmente dependentes dele, dizendo: Senhor, só o Senhor pode saciar a minha sede. Eu tenho sede de ti, eu tenho fome de ti. Sacia a minha sede, sacia a minha alma. Irmãos, receber bênçãos é maravilhoso, e todos nós recebemos, mas receber de Deus é melhor ainda. Receber de Deus é melhor ainda. É o que nós devemos buscar. Busquem a Deus, irmãos. O que nós pegamos aqui nessa noite, ela faz uma síntese, daquilo que, da nossa vida em Cristo. Devemos pedir sabedoria, poder e plenitude do Espírito para podermos servir a Deus. E devemos buscar o reino, as coisas do alto e a presença de Deus, porque isso nos completa, isso nos faz inteiro, isso nos faz ter sentido e realizados. Então nessa noite eu espero ter falado para vocês, amados irmãos, algo construtivo, algo que vocês vão guardar no coração, vão colocar em prática e ver o resultado de Deus na sua vida. Porque o pastor Raimundo aqui não é, esqueça, o pastor Raimundo não é interessante, não é importante. O que importa aqui é a palavra do Senhor. Então guardem essa palavra, meditem essa palavra e ponham em prática nas vossas vidas. Vocês vão ver o resultado de Deus no seu dia a dia, na sua vida secular, profissional e no seu ministério. Deus abençoe essa amada igreja, em nome de Jesus. Posso orar, pastor? Amém. Quem quiser vir à frente, quem quiser vir à frente, pastor. Ontem eu vi um vídeo, eu estava indo um pouco ontem, o cara, uma moto fechou, né?
teus filhos e filhas, sobre a vida desse varão, Senhor, porque hoje ele está aqui, Senhor, para receber de Ti aquilo que o Senhor tem para conceder. Senhor, que através das mãos do Teu Filho presbítero, Senhor, nesse momento, a Tua bênção seja concedida a ele, a vitória, aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita, aquilo que ele busca, aquilo que ele pede, Pai, seja dado em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Pai querido, agora toca Senhor, na fronte de cada um dos Teus filhos e filhas, que a Tua bênção seja concedida, Senhor, que a Tua bênção, Pai, seja derramada, Senhor Deus, aquilo que eles estão te pedindo, aquilo, Senhor, que eles estão buscando, aquilo, Senhor, que eles precisam, aquilo, Deus, que eles estão, Senhor, orando para ti. Oh, Senhor, derrama bênçãos, derrama graça, derrama misericórdia, derrama bondade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nesta noite, todo mal planejado, tudo aquilo que o diabo planejou contra os teus filhos nessa noite, que era por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, agora abre as portas dos céus para abençoar, Senhor, cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa agora, Pai, os seus negócios, abençoa agora o seu lar, abençoa agora as suas famílias, abençoa agora, Pai, cada um dos seus filhos e filhas neste lugar, Senhor, aqueles que estão estudando, aqueles que estão na faculdade, aqueles que abriram uma empresa, aqueles que estão precisando, Deus, de uma porta de emprego, aqueles, Pai, que estão precisando de uma cura, aqueles que estão querendo, Deus, se entregar a Deus nas tuas mãos. Aleluia. Pai, abençoa-os, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. As palmas ao Senhor. Irmãos, graças a Deus, estamos terminando mais um essa semana. Que Deus continue abençoando a graça e a vida de cada um. Foi pregado, teve a oportunidade, teve a oração. Amém? E que cada um agora possa botar no seu coração o que eu fiz na igreja hoje. Irmãos, porque eu quero só aqui falar em alguns minutos. Quando nós propusemos essa campanha e Deus falou, nós primeiramente trabalhamos com jejuns na igreja. Jejum esses que envolviam todas as camadas da igreja. E uma das coisas que eu estava muito feliz, eu estou feliz, porque chega um momento que, semana retrasada, quando eu comecei a campanha aqui, eu fui acometido de uma dor de cabeça tão terrível, de lacrimejado nos olhos, e esse olho que ficou com uma pequena lesão. E eu, essa semana, a doutora ficou um pouco impressionada ali com a situação. Ela me mandou fazer alguns exames esses que, para identificar infarto, para identificar derrame. E eu ali, calmo, irmão. É ruim, né? Eu ficar calmo, né? É calmo, fique tranquilo, esperando. Porque estávamos médicos também e está em careciência. E hoje eu fui o médico. O médico falou, não, eu vou fazer o exame mais minucioso do senhor. E passou uma bateria de exame. Eu falei, doutor, eu não tenho dinheiro. O senhor viu essa hora, sabe o que eu falei? Não. Eu não tenho dinheiro, mas eu pensei, uns 2, 3 mil. Só um lado é nessa faixa. Falei, ele dava para me dar início, depois só Deus sabe se eu não é, né? Rapaz, o médico olhou para mim e falou, não, você não vai pagar nada. E eu dei urgência nos seus exames. Irmão, mas sabe o que eu quero entender? Por isso que o culto às vezes é separado por pessoas, tem pessoas. Eu lembrei ali que quando Jacó brigou com Deus, ele foi tocado na coxa, ele ficou manco. E eu estou com a dificuldade de andar, porque se eu não mancar, eu caio. Então eu tenho que mancar. É uma necessidade nesse momento que eu estou passando. Então, quando você me vê mancar, entenda que não me envergonhe de mancar, porque vi as minhas limitações.
O jejum foi muito forte para a minha vida, porque ele tem sustentado, e essa palavra nessa noite nos mostra que aí você não falou nada dos outros falaram aqui, porque Deus está separando cada noite. Verdade. Meu irmão, é muito bom você ir no restaurante comer o prato que você gosta, mas quando o chefe fala, ó, tem algo diferente aí, aquele cozinheiro, né? Tem algo diferente, porque ele já viu, ele já te conhece, ele viu você sentando na mesa. Você pegou ou não? Quantos dias tem você? Glória a Deus. Ele tem bom gosto. Eu lembro quando eu ia ali na adega, tinha um camarada, quando ele chegava, cara, alguns episódios que eu vi, o camarada veio com um pedaço de carne, aqui ó, como é que tá? Antes de ir, eu falei, rapaz, esse cara deve ser conhecido. O que eu quero dizer? Deus te conhece. Deus sabe o que você precisa ouvir. E hoje eu precisei ouvir coisas que quando, o que mais me incomoda, pastor, tem um obreiro que eu estou querendo proibir aqui, vir aqui. Fica falando meu nome demais, quer me achar, querendo usar eu como ponte para ser aceito da igreja. Prega a palavra, irmão. Porque me irrita é o pregador querendo não tacar a mensagem. Não é, pastor? Sim, pastor. Poxa, eu vou conversar com ele, ele vai estar aqui e eu falo. Só não me usa. É isso mesmo? Pregue a palavra. Se Deus te trouxe, pregue a palavra. E quando você receber a palavra na noite? Aleluia, glórias a Deus. Tem receita aí, irmão. Amém? Semana que vem outro pregador. Semana que vem é Marreta. É o Natan. Mas o Natan está aí. Obreiro duro. Mas é uma bênção. Só tem a cara dele, né? Paraíba não é fácil, não. Ele é filho do pastor Severino. Amém, irmão? Vai estar aqui conosco, em nome de Jesus. Assim como o pastor Raimundo se tornou um amigo, assim, o Natan. O Natan tem uma amizade muito estreita. E comecei um grupo de pessoas. E pelo menos que era muito meu amigo, deixou de ser meu amigo. Porque Deus começa a revelar. Deus mostra o oculto e o escondido. Falei certo? Eu troquei a fala. Amém? Então, em nome de Jesus, Deus hoje discute de novo para a tua vida. Se você anotou, eu tinha hábito de anotar. Porque o pregador colocava, ele dá até com a mensagem, quase que eu tiro a foto da mensagem aqui. Do esposo, para botar lá no grupo. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela vida do pastor Raimundo. Pai, que o Senhor continue abençoando ele, sendo na vida dele, meu Pai, que é um atalaia, é um homem fortemente usado. Deus, que o Senhor continue abençoando, meu Pai, a sua vida. Pai, porque eu já vejo que é um obreiro estruturado, é um obreiro, meu Pai, que é sempre a servir e ajudar aqueles que o pedem ajuda. Pai, então, em nome de Jesus, que o Senhor tome ele nas suas mãos e conceda a ele os desejos do seu coração, em nome de Jesus. Pai, te peço pela tua amada igreja, Pai, que hoje se fez presente em um número até considerável, em meio à diversidade do jogo. Pai, mas eu creio que um dia, meu Pai, a igreja se tornará a virar as costas para o mundo, para vir te prestigiar. Pai, porque eu lembro, meu Pai, de uma passagem que o Senhor reclamou com Jeremias. O meu povo fez pior que o povo que não tem Deus. Que tem deuses que não são Deus. Me traíram e foste adulterados com outros deuses. Pai, essa é a realidade, a dura realidade. Aquele que não é contigo, não ajuda, se espalha. É aquele que não se prostra diante de ti, meu Pai, aos céus é visto como adúltero. Pai, então, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a tua igreja. E que a tua igreja continue firme e forte para a glória e louvor do teu nome em Cristo Jesus. Te peço agora, guarda a nossa saída pelo nome santo de Jesus. Amém e amém e amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador seja sobre todos